E eu convido os irmãos a abrirem a palavra que está em Gênesis. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler alguns versículos, depois a gente vai voltar lendo algum e fazendo algumas aplicações para nós nos dias de hoje também. Versículo 1 diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou toda a obra que como Criador fizera. Nós vamos aqui falar dentro desse capítulo 2, como eu falei com os irmãos, nós não vamos ver todos os versículos, eu não vou explanar aqui tantas opiniões que é falada aí no dia a dia, tantos debates que é citado dentro do livro de Gênesis, se é literal, se não é literal. Eu vou falar aqui sobre algumas questões em específico, primeiro sobre o que Deus descansou. O que é isso, Deus descansar? O que nós ouvimos falar de Deus descansar? Vou falar sobre a formação do homem e da mulher, o trabalho do homem, e nós vamos falar também um pouco sobre casamento, que é o que fala aqui também, já fazendo uma comparação sobre o casamento de um homem e uma mulher, eles viverem como uma só carne, em união, e isso é de Deus, não foi criação de Deus. Amém? Então eu já vou começar citando para que os irmãos interajam comigo alguns ditados que a gente escuta falar. Você está trabalhando lá e você fala assim, não, vamos descansar, a gente precisa no feriado, eu não vou fazer hora extra, e vem aquele e fala assim, não, a gente precisa descansar, porque até Deus descansou, no sentido de que ele está cansado. Mas não é esse sentido em relação a Deus. Nós sabemos que Deus, ele não cansa, ele não se fatiga, como diz a palavra dele. Deus não dormita, Deus não é como nós, com esse corpo mortal, com esse corpo que precisa descansar segundo as nossas demandas físicas, seja ela psicológica. O descansar de Deus nós vamos ver aqui que é diferente. Não é um cansaço físico, até porque que Deus é espírito. Nós vamos ver aqui também sobre a formação do homem e da mulher. E muitos falam aí que eu queria pegar aquela pessoa que inventou o trabalho e eu vou pegar Adão. Não é Adão que inventou o trabalho. O homem já foi criado para a glória de Deus e para trabalhar. Nós vamos ver que não é um trabalho árduo. Nós vamos ver lá no capítulo 3, depois que o homem peca, aí do suor do rosto dele, ele vai se alimentar, mas aí é um trabalho árduo. Mas aqui não era um trabalho árduo, era um trabalho tranquilo, um trabalho satisfatório que o homem realizava. E sobre o casamento, algo que tem entrado dentro das igrejas, no seio da nossa família, no seio do mundo evangélico, onde aquele que se diz pastor, que se diz servo de Deus, já divorciou umas 4, 5 vezes e já está no 5º casamento, ou aqueles que pensam que pelo marido não fizer isso ou não fazer aquilo é motivo para se divorciar. Nós vamos nos remeter também a outro texto que diz em relação sobre o divórcio. Mas vamos falar, desde o início, não vamos falar no meio, desde o início, no capítulo 2, no versículo 1, nós vamos ler o texto novamente, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Deus formou todas as coisas perfeitas. Nós vemos na quarta-feira que dizia assim: e Deus viu que tudo era bom. Deus viu que tudo era bom. E terminado no 7º dia, a obra que ele tinha feito, Deus abençoou, Deus descansou nesse dia. E o descansar de Deus, como eu disse aqui, não é uma pessoa que está cansada, porque foi exigido muito esforço. Mas o descansar de Deus aqui, ele olhar para tudo aquilo que ele foi criado e regozijar e se alegrar naquilo que ele tinha feito.
É como se fosse para nós, humanamente falando, uma comemoração. Então Deus, ele viu e viu que tudo era bom e nisso ele descansou. E fala que ele pegou esse sétimo dia e santificou. E quando fala santificou, nós entendemos que ele separou esse dia para algo especial. E ele já estava mostrando ao homem que ele iria também, quando ele colocasse lá os mandamentos, ele iria pedir que o homem também descansasse no sétimo dia, no sábado. E falando sobre que Deus não cansa, não quero ficar somente nos meus argumentos, mas eu quero usar a Bíblia como argumento, porque a Bíblia ela não se contradiz em maneira nenhuma, e um dos fatos que nós cremos que a palavra de Deus ela não falha é pela sua concordância. Em momento nenhum ela vai se discordar, pelo contrário, ela aponta para Jesus, ela aponta para a glória de Deus e os textos se completam. Isaías 40, versículo 28 diz assim: Não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Salmo 121, versículo 4 diz assim: É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Deus não é como eu e você que fica bocejando, que fica cansado, que tem aquela necessidade de sentar, de deitar. Não. Deus está em todo o tempo, no domínio, recebendo a glória que é devida. 24 horas os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus não se cansa. Se você clamar a Deus em qualquer hora do dia, Deus está ouvindo a sua oração. Ele não é como eu e você, limitado. Não sei se você já viu aquele filme Todo-Poderoso com Jim Carrey, uma comédia, que ele fica querendo colocar no lugar de Deus, ele começa a ouvir as vozes e fica cansado, ele começa a responder oração de qualquer jeito. Às vezes a gente fala assim: nossa, mas que heresia, mas o que esse cara está fazendo? Mas se fosse eu, já pensou se fosse você? Escutando a oração, escutando a súplica do irmão, escutando de dia, 24 horas, oração, oração. Deus não é como eu, e graças a Deus que Ele não é como eu e como você, limitado. Ele escuta a sua oração, Ele atenta a sua oração. E nós vemos lá aí eu convido os irmãos para abrir a palavra em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Êxodo, capítulo 20, segundo livro da Bíblia aí, que nós vamos falar sobre esse santificar o sétimo dia. Eu disse para os irmãos que Deus santificou, Ele tirou aquele dia para se regozijar e viu que tudo era bom, mas aqui em Êxodo, capítulo 20, vai usar esse argumento para falar no dia do sábado. Diz assim, e eu não sei se os irmãos observaram, tanto aqui quanto no Novo Testamento sempre vai dizer: está escrito, foi dito, foi falado. Aquilo que o Senhor, você vê que Deus, Ele não faz as coisas por acaso. Lá em Gênesis ele já sabia que ia acontecer. Lá em Apocalipse, que Deus não é como eu ou você que está preso ao tempo, que não sabe do que vai acontecer. Deus, Ele é onisciente, Ele é presciente, Ele sabe de todas as coisas. E diz assim, capítulo 20, versículo 8: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Abaixa um pouquinho, por favor. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e o sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus aqui, Ele quer que o seu povo, aquele povo a quem Deus estava dando os mandamentos, no sétimo dia, no sábado, eles não trabalhassem. Nós temos aí alguma
denominação que nós conhecemos, que é a adventista do sétimo dia, quando chega no sábado às 18 horas, eles não fazem nada até às 18 horas, não, na sexta, desculpa, na sexta às 18 horas, até no sábado às 18 horas, como era dividido o dia do judeu. Irmãos, às vezes parece muito, existe, né, uma grande discussão se é sábado, é domingo, era sábado, mas foi no domingo que o Senhor ressuscitou, e eu não quero nem ficar preso ao dia. Eu quero falar com os irmãos que nós precisamos tirar um tempo, nós precisamos tirar um dia para nós dedicarmos ao Senhor, para ver e regozijar as maravilhas que Ele fez. Parece até muito monótono para algumas pessoas ficar relembrando dos feitos do Senhor, ficar lembrando das maravilhas do Senhor, mas nós precisamos, porque nós somos pecadores e nós nos esquecemos muito fácil das coisas do Senhor. Nós lembramos do pecado, nós lembramos da nossa faculdade, lembramos do nosso trabalho, mas deixamos às vezes de abrir a nossa janela, olhar para a montanha e falar assim, olha, quão maravilhosa é a criação de Deus. Quão maravilhoso é eu ir no mar, eu ir viajar e ver as ondas e crer que Deus criou todas as coisas. Quão é maravilhoso eu olhar para o meu irmão e ver que Deus o criou, que Deus soprou sobre ele o fôlego da vida. Nós precisamos tirar um dia. Por que eu falo um dia? Porque tem pessoas que trabalham de horário, pessoas que trabalham no sábado, pessoas que trabalham no domingo, mas ela precisa tirar um dia de se dedicar ao Senhor. Eu conheço pessoas aqui na igreja, não vou citar nomes, que se dedicam domingo ao Senhor, ainda que acorde, ainda que vai no supermercado, ainda que compra coisa para fazer almoço, ainda que faça almoço, mas já começa lá no sábado, eu preciso tocar essa música, eu preciso fazer essa música, treina, eu preciso, tenho que mexer lá naquele negócio, já mexe naquele negócio, precisa chegar mais cedo, chega mais cedo, vem, está aqui, está ajudando. A gente vê, aí você pergunta a pessoa, a pessoa está disposta a fazer, ela entende, irmãos, que não é para o pastor, não é para ninguém olhar o que ela está fazendo, ela está dedicando aquele tempo ao Senhor. E nós precisamos dedicar esse tempo ao Senhor, trabalhar, servir a Deus e os nossos irmãos. Então Deus já tinha santificado, Ele santificou lá no momento da criação e agora aqui na formação dos 10 mandamentos que Ele mesmo escreveu, que Ele deu a Moisés para o seu povo. E isso nos remete a entender que nós precisamos também nos dedicar um tempo, um dia para o Senhor. Não sei se você vai conseguir. Os judeus, eles às vezes trabalhavam 8, 12, até 12 horas, irmãos. Era metade do dia. Metade do dia, mais da metade, eu sei que alguns irmãos vão estar dormindo. Porque tem irmão que dorme. Quando eu falo isso, irmãos, não é falando mal. Tem irmãos que têm um sono mais pesado, que dormem mais de 8 horas, dormem até 10 horas. Mas dedique seu tempo ao Senhor. Não dê as sobras ao Senhor. Tem gente que corre, que pula, que faz isso, faz aquilo, aí quando vai, tá com soninho lá e começa a bocejar, dormitar e pega a Bíblia para ler. Igual eu falei com os irmãos, vamos ler Gênesis. Não espera você perder as suas últimas forças, não espera você estar desgastado com os problemas para você pegar a Bíblia, não. Toma café ao acordar do dia, quando você está bem, quando você está aceso ali para ler a palavra do Senhor, para você absorver e você orar. Amém? Aí nós vemos aqui em Gênesis capítulo 2, continuando, no versículo 4, vai falar assim: esta é a Gênesis. Quando fala Gênesis, fala o princípio, o início, formação dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Foi Deus que criou o mundo. Foi Deus que criou todas as coisas que existem. Essas teorias aí, que explosão de átomo, foi Deus que criou, irmão. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Então tem dois motivos. Deus não fez chover sobre a terra
E também não havia um homem para lavrar o solo. Olha aí uma das funções do homem: lavrar o solo do jardim que Deus havia feito. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus não só pegou a matéria terra que ele mesmo já tinha criado e formou e deu vida como ele fez aos animais. Ao homem, ele soprou o fôlego da vida. Há quem diz, ainda que a gente não vê aqui na Bíblia falando, há quem diga que pelo fato do homem ter soprado, Deus ter soprado ao homem, há essa necessidade de Deus dentro do homem. Se é por isso ou não, eu não sei, mas eu sei que todos têm a necessidade de se relacionar com Deus. O que as pessoas fazem é o que elas já faziam lá em Romanos. Em vez de pegar o Criador, eles pegam as coisas criadas e tentam colocar no lugar de Deus. Por isso se sentem vazios e não completos, porque nós precisamos de Deus. Aí fala que ele criou do pó da terra, soprou, o homem se tornou alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. Estou no versículo 8, tá? E pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte das árvores agradáveis, à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida. E no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus colocou ali a árvore da vida? Porque o homem ele não foi criado para morrer. Ele é para ser eterno. Quando a gente fala eterno, não é em relação à mesma comparação da eternidade de Deus, porque Deus ele não foi criado, ele sempre existiu e sempre vai existir. Mas o homem não era para morrer, mas por causa do pecado, veio as enfermidades, a natureza sofreu e o homem também veio à morte. Então ali havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e nós vamos ver que Deus vai falar para ele não comer dessa árvore. E depois, no capítulo 3, Deus vai retirar para ele não alimentar da árvore da vida. Por que eu estou enfatizando que lá na frente nós vamos precisar disso? No versículo 15, aí fala que no meio desse jardim havia 4 rios, e eu vou pular lá para o versículo 15, porque senão não dá tempo. Versículo 15 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Olha aí quem criou o trabalho. Um trabalho, mas um trabalho tranquilo. E vai falar também que Deus vai trazer os animais para o homem colocar o nome. Para o homem colocar os nomes nele. Então, o homem foi criado, primeiramente, para a glória de Deus. Irmãos, tem algumas pessoas que romantizam demais, que falam que Deus lá na eternidade, ele cria um homem para se relacionar, como se Deus, para ser completo, precisasse de um homem. Não. Deus ele já era completo desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele criou o homem, criou a natureza, criou a terra, o universo para a glória dele. É claro que ele quer que nós nos relacionemos à sua criação. Não só criatura, criação, mas agora por meio de Jesus nós somos filhos de Deus. E herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas ele era completo, sempre foi completo, como a irmã Cristina sempre fala. Deus, mesmo se a gente não adorar, Deus vai continuar sendo Deus. Deus, ele é Deus. Quem precisa de Deus somos nós. Aí fala que tomou o Senhor e colocou no jardim para cultivar e guardar. E no versículo 16 fala assim: E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: De toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do mal não comerás. No dia em que ela comeres, certamente morrerás. Deus deu uma ordem. A quem? Ao homem. Ainda não tinha se formado a mulher. Aqui está a árvore, todas as árvores.
Podem comer de todas. Dessa daqui, Adão, você não vai comer, que é do conhecimento do bem e do mal. Assim como Adão, irmãos, eu tenho certeza que quando a gente sabe que uma coisa é proibida, você ou algumas pessoas ou a humanidade se senta tentado a fazer aquilo. Enquanto não é proibido, tranquilo, mas quando é proibido, as pessoas se sentem tentadas pela sua cobiça. E foi dada uma ordem aqui ao homem para não comer. Nós vamos ver lá na frente o que um pastor já falou, e eu concordo com ele, que é a maior tragédia da humanidade que aconteceu. Foi o homem desobedecer a Deus. E às vezes nós julgamos a Adão, julgamos a Eva por ter comido e ter dado a seu marido. Mas e se fosse nós? Quantas coisas Deus nos fala na palavra dele que nos proíbe e nós fazemos? Quantas coisas, até coisas que são horríveis aos nossos olhos, nós acabamos caindo na desobediência. Tem um pregador que fala que Deus não requer de nós quantidade, Ele requer de nós fidelidade. Quantidade, se uma pessoa for carismática, se uma pessoa souber enganar, se uma pessoa souber disfarçar, às vezes ela consegue quantidade. E às vezes aquelas pessoas que estão ali vão ser salvas, vão ser impactadas, mas e quando o Senhor olhar para ti, olhar para você e falar assim: aparte de mim que eu não te conheço, porque você não foi fiel ao Senhor. E a nossa fidelidade é em obedecer ao Senhor, a palavra de Deus. Se Deus diz não faça, não faça. Se Deus diz faça, não diga talvez, faça. Aí vem a formação do homem, da mulher, que no caso nós já falamos do homem, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora para que seja idônea. Idônea aqui é capaz, competente. Então Deus, ele deu o trabalho ao homem, cultivar, guardar, vai colocar nome nos bichos. Você também vai obedecer a mim. Agora ele fala que vai fazer uma auxiliadora, alguém que ajudasse ao homem. Alguém que completasse o homem. Nós vemos aí um descaso muito grande da figura masculina e também da figura feminina. Dois extremismos, onde o homem é machista, que ele pode fazer todas as coisas com a mulher, porque ele é o dono da casa, e onde que a mulher quer se tornar independente do homem, tão independente que nem precisa mais do homem para ter uma criança ou para se relacionar. Não precisa nem do homem mais para casar. Aí isso começa a entrar dentro das nossas casas, através de séries, através de filmes, a gente não percebe. Mas que Deus fez o homem para fazer essas coisas e a mulher para auxiliar, não dizendo que a mulher é inferior ao homem. Pelo contrário, ela é idônea, ela é capaz, ela é competente. Mas também não quer dizer que a mulher deve exercer um papel de independência. Não, a mulher precisa do homem e o homem precisa da mulher. Não é um homem se relacionar com outro homem e nem uma mulher se relacionar com outra mulher. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem também. Os dois, quando fala submissão da mulher, não é aceitar tudo, não, vai lavar vasilha, vai fazer isso, não. É ser submissa, estar na mesma missão, está auxiliando o homem. E diz assim, versículo 9, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, que seria o nome dele. Lá no capítulo 1 nós vimos lá,
façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E como eu disse, não é imagem física, não é semelhança física, é imagem e semelhança que o homem também, ele pensa, ele tem direção própria, ele tem sentimento, ele consegue exercer misericórdia sobre o outro. E aqui o homem tem a capacidade, porque Deus colocou, porque Deus tem, e Deus colocou no homem também a capacidade de colocar nome nos animais. Deus poderia ter colocado os nomes todos e falar assim, isso daqui chama elefante, isso daqui chama girafa, isso daqui chama cobra. Não, Deus deu essa responsabilidade ao homem. Deus deu a responsabilidade também, como nós vemos no capítulo 1, a capacidade de governar, de ter domínio sobre a criação. Isso nos mostra que nós somos responsáveis, nós temos a capacidade segundo aquele que Deus nos concede. No versículo 20 diz assim, deu nome o homem todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. E aqui eu quero pegar uma frase de um cara aí que quando as pessoas vejam, acha engraçado, ri até os quatro cantos da boca, se existe quatro cantos, falar quatro cantos da terra, mas saiu foi quatro cantos da boca. Estamos vendo a palestra de casais, aí o camarada engraçado, o camarada gosta de fazer um conto, aí pega a Bíblia e fala assim, que o homem estava lá, pano o nome dos bichos, estava lá tranquilo, comendo a fruta que ele queria, fresquinha. Aí diz ele, não eu que estou falando, diz ele, que aí Deus olhou para o homem e disse, a vida desse cara aqui está tranquila demais, vou criar a mulher para dar um trabalhinho para ele. E criou a mulher e colocou na vida. Isso é uma heresia, heresia. Deus não criou a mulher para atormentar homem nenhum. Deus não criou a mulher para ser fardo na vida de homem nenhum. Heresia. E a gente vê e ri e ainda espalha. Conta piada no serviço. Conta piada como se a mulher fosse um motivo de chateação para o homem. Se a sua mulher tem sido, conversa com ela. Vê o que está acontecendo. Porque da mesma maneira que às vezes a mulher você acha que é um fardo na sua vida, é recíproco. A mulher pode achar que você é um fardo na vida dela. Tem que se haver a conversa. Mas Deus não criou a mulher para isso. Isso é uma heresia. Fora as outras que fala aí, dos animais, aquele negócio todo. E a gente ri, a gente compartilha vídeo. E de certa forma, você está dizendo que a mulher foi criada para isso. Você está compartilhando uma fake news. Tá? A mulher foi criada para que o homem fosse auxiliado, para que o homem achasse um prazer na mulher. Tanto que quando você vai ver a cultura de Israel, eles falavam lá, até aquele, eu esqueci o que fala Provérbios, que aquele que achou a mulher, achou, é o que? Um tesouro? Achou uma esposa, achou um tesouro. Recebeu um favor de Deus. Isso, olha só para você ver como a palavra de Deus enaltece a pessoa da mulher. E às vezes a gente fica querendo aí denegrir, mas também a gente não pode exaltar. A gente deve exaltar a Deus, todos no mesmo patamar. É claro que em questão de hierarquia, Deus colocou o homem. Então nós devemos também ter isso aí em mente. Aí vai falar como foi a formação da mulher. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a uma mulher, e lhe trouxe, e disse ao homem, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e char-me-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. Ora, um outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Outra coisa que a gente costuma falar, às vezes até de brincadeira, né?
mas que é um erro teológico. Eu preciso achar a minha costela, preciso achar a minha esposa. Irmãos, formação de costela foi só aquela ali. O homem, a mulher foi criada da costela de Adão. Agora é processo natural. Processo, engravida, então não quer dizer que tem uma costela sua que está andando por aí, não. A gente fala isso, mas em tom de brincadeira. Mas o que eu quero trazer aos irmãos aqui é a seriedade de ser uma só carne. Deus tirou do homem a mulher e fez os dois uma só carne. De uma carne foi tirado. Da maneira que, quando nós casamos, quando nós temos relação com a nossa esposa, quando nós selamos ali um matrimônio, e Deus concorda com isso, agora é uma só carne. Acabou. Eu estou com uma só carne, mas eu não gostei dessa carne. Não gostei, vou ser feliz, irmão. Você precisa olhar para dentro da palavra de Deus, olhar nos seus conceitos, se você nasceu para ser feliz ou para fazer o outro feliz. Porque quando um casal entra numa relação, eu vou fazer a outra pessoa feliz, e a outra é recíproca, a outra pessoa, eu vou fazer a outra feliz, automaticamente os dois fazem o outro feliz. É claro que não é vou fazer o outro feliz e submeter ao tudo. Por isso que eu falei recíproco, os dois têm. E agora eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Mateus capítulo 19. As pessoas têm perdido essa seriedade de uma só carne. Esse negócio de deixar pai e mãe. Não estou falando aqui porque às vezes você está morando na casa do seu pai, da sua mãe, é casado, está no momento de dificuldade, mas está procurando a sua casa. Não estou falando isso. Estou falando daquele vínculo que agora a sua responsabilidade maior é com o seu cônjuge, mas que você também deve continuar honrando seu pai e sua mãe. Não quer dizer que você casou, que agora a sua família é só sua esposa e seus filhos, e você não deve honrar com seus compromissos com seus pais, que deve sim, permanece, mas a sua prioridade é a sua mulher e seus filhos. Diz assim sobre a questão do divórcio. Olha só, divórcio sempre foi um problema, desde o tempo de Moisés. Desde o tempo de Moisés. Chegavam para Moisés, vamos divorciar, não gostei dessa mulher. Aí, por causa da dureza do coração, Deus permitiu ali a carta de divórcio. Mas aí eles vão questionar Jesus, que naquela época também havia divórcio. Vieram, versículo 3 do capítulo 19. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne? De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, o que Deus ajuntou. E Jesus aqui, ele pega lá essa passagem de Gênesis que nós falamos. Porque desde o princípio, por esta causa deixará o homem e a mulher e se unirá, os dois, formando uma só carne. Aquilo que é dito lá em Gênesis. Vocês percebem como a palavra de Deus, ela se concorda, ela não deixa de ter uma coerência. Por isso que quando algum irmão fala, seu pastor, aquele assunto, versículo tal, fala isso, e aí, é isso mesmo? A gente precisa ter, por isso a importância de nós lermos a palavra de Deus toda e entendermos a palavra. Porque às vezes aquele assunto ali vai se completar lá no capítulo do livro tal, na carta tal, por isso nós temos que ter esse conhecimento. Por isso que não é só cumprir uma maratona, por isso que não é só ler, por isso que não é só para você falar assim, eu já li a Bíblia 3 vezes, já li a Bíblia 4 vezes. Não, é para você saber de um determinado assunto e a seriedade naquilo que aplica. Jesus fala que somente por causa de relações
sexuais ilícitas, ele está se referindo ao adultério. Somente por causa do adultério. Aí Paulo vai completar, vai falar sobre a viuvez, vai falar sobre aquele que não é cristão e quer sair, vai falar como nós não devemos comportar. Eu quero que você chegue à conclusão e que você entenda que o casamento ele não foi criado pelo homem, ele foi criado por Deus. E é tão importante, tão significado tão importante que os dois se formam uma só carne, como foi desde a criação. Desde a criação. Então, se você está com o casamento aí meio abalado, está discutindo demais, converse com seu marido, converse com a sua esposa, ore ao Senhor. Se você está tendo problema de submissão, se você está tendo problema de... Porque você viu lá na série que a mulher fazia isso, e o cara fazia, ou o cara fazia, sendo bombardeado com essas cosmovisões que tem sido falado aí, te convido a você a voltar à palavra do Senhor, a tudo que foi dito aqui nessa noite. E vai dizer também, no versículo 25, ora, um ou outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam, porque eles ainda não tinham pecado. Eles não tinham a consciência da vergonha que causavam que eles estavam nus. A gente costuma falar nesse estado de inocência, mas depois que eles pecam, nós vamos ver que uma das primeiras coisas que eles fazem é cobrir a sua nudez. Irmãos, diante disso tudo que foi falado, eu quero dizer para vocês nessa noite, além de ressaltar que Deus descansou no sétimo dia no sentido de que Ele viu que tudo era bom. Não só descansou, como Ele também separou esse dia. Nós também devemos olhar para a criação, por tudo que Deus fez, ver o quanto é bom. Ah, pastor, mas eu estou vendo aí muita tragédia na chuva, estou vendo muita coisa. Irmãos, muita coisa foi por causa do pecado e muita coisa é por causa da irresponsabilidade do homem. Deus criou todas as coisas perfeitas e quando Ele voltar, Ele vai restaurar todas as coisas. Até lá em Romanos capítulo 8 fala que a natureza geme pela restauração ali do homem. Quando o homem, né, ter novo corpo e a natureza também vai ser ali, voltar ao seu estado original. E nós vamos viver novos céus e nova terra. Irmãos, o homem foi criado para trabalhar. Você pode falar assim, ah, mas é um trabalho árduo, irmãos. Teve-se a queda, trabalho árduo. Mas Deus sempre criou o trabalho. O homem para lavrar, para colocar nome. E Ele colocou uma auxiliadora na sua vida. Ou você, mulher, você deve auxiliar o seu marido na missão que foi dada a ele. A missão que foi dada por Deus, seja no ministério, seja na sua família, você tem que auxiliar o seu marido. E marido, você tem que tratar a sua esposa como a sua própria carne. Paulo vai dizer isso nas cartas dele, que quando você está sendo infiel contra a sua esposa, você está pecando contra a sua própria carne. Então, se você está às vezes um pouco abalado no seu casamento, se você está abalado aí no seu relacionamento, seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente e creia que Deus criou todas as coisas perfeitas. Então, trabalhe. Tire um tempo para louvar a Deus. Honre a sua esposa, honre o seu marido e obedeçam ao Senhor. Creia que Ele criou todas as coisas e nós também devemos nos alegrarmos, nos regozijarmos no Senhor. Lembra da foi o primeiro louvor que nós cantamos, né? Foi Ele que criou os céus, criou a terra, que criou o homem. Glória a Deus. Glória a Deus, porque tudo Ele criou, tudo Ele sustenta, até o nosso trabalho. Às vezes a gente fala assim, eu quero trabalhar para o Senhor, como se viesse a igreja, eu quero viver por conta da obra. Não estou falando aqueles ministérios que exigem um tempo integral, mas às vezes eu já vi testemunhos, irmãos, da pessoa que ganhava bem numa empresa, tinha um bom emprego,
era concursado. Ah, não, eu vou largar tudo para me dedicar todo o meu tempo ao Senhor. E às vezes Deus quer usar você lá, queria usar aquele irmão lá, para anunciar o Evangelho, para as pessoas verem a vida dele transformadas, porque aqui na igreja a gente prega, que nós estamos sendo fortalecidos, para que chegando lá fora, a gente também exerça sobre as pessoas aquilo que vocês estão aprendendo aqui, aquilo que vocês estão vivenciando aqui, é para que vocês façam lá fora também. E lá no seu trabalho, use o seu trabalho como instrumento para a glória de Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor.